Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar na próxima hora de conversa para falarmos sobre as principais companhias de capital aberto do país, trazer destaques sobre a operação, sobre o momento dessas companhias, as principais linhas de receita e, claro, solucionar alguns questionamentos, trazer algumas perguntas muito relevantes sobre essas empresas. Hoje vamos conversar com a Vitro, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Vitro é uma empresa de educação com foco no ensino à distância. É a maior companhia no segmento no país, com mais de 900 mil alunos e 800 cursos divididos entre graduação, pós-graduação, cursos técnicos e profissionalizantes. No portfólio, duas marcas consolidadas, a UniaSelv, primeira instituição de ensino da Vitro, e desde 2022 também a UniCesumar. As duas empresas combinaram negócios e formaram o que hoje conhecemos como a Vitro. O EAD representa cerca de 70% da receita da companhia, o restante de graduações presenciais e cursos de medicina. Os cursos EAD são apoiados por estruturas presenciais para provas e aulas práticas. São mais de 2.400 polos de ensino espalhados por 1.400 cidades. Estes polos são fundamentais para o crescimento geográfico da companhia. Realizou o IPO em setembro de 2020, em plena crise sanitária da Covid-19. Mas não abriu capital no Brasil, fez a sua primeira oferta de ações nos Estados Unidos, avaliada em 370 milhões de dólares. Hoje, 4 anos depois, migrou as suas ações para o mercado brasileiro e desde então é negociada na B3, sob o código VITRO3. E para você que está chegando na nossa programação, primeira vez aqui no BMC Business, um programa semanal, todas as quartas-feiras às 8 horas da noite, estamos por aqui com um programa totalmente inédito. Eu sempre faço um alerta, eu tenho sempre um convite a você investidor, a você que está nos acompanhando, e é um convite que vai melhorar aí a tua disposição, talvez até o teu dia a dia de acompanhamento das companhias de capital aberto. Muitos já conhecem essa ferramenta, mas eu aproveito este espaço para destacar a importância do site de relações com investidores. Então você que está nos acompanhando não tem ideia de onde eu estou tirando as informações que vamos apresentar daqui em diante, quer conhecer um pouco mais sobre as companhias da nossa Bolsa de Valores, acesse o site de relações com investidores, uma ferramenta importantíssima, imprescindível no dia a dia do investidor. Para quem quer acompanhar essa conversa com a Vitro daqui em diante, na sua completude, na sua integridade, da melhor forma possível, já acesse o canal de Relações com Investidores da companhia. Lá tem acesso ao balanço trimestral da companhia, o último, referente ao primeiro trimestre do ano de 2024, o histórico da empresa, suas linhas de receita, toda a tese da companhia. Então já fica o convite, acesse o site da Vitro e de outras companhias que por aqui passam, que vão aparecer ao longo das semanas no BMC Business. Já que eu comentei que receberemos a Vitro no dia de hoje, gostaria de receber à nossa tela o CEO da companhia, William Matos. Seja bem-vindo ao BMC Business. Muito obrigado por participar do nosso programa. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Olá, Gabriel. Olá a todos os nossos telespectadores desse dia que estarão assistindo conosco. É uma grande alegria e uma oportunidade poder aqui na BMC News Business, poder falar um pouquinho da Vitro Educação, essa companhia tão pujante, que faz tanta diferença e tem construído algo extraordinário, não só como um grande business, mas principalmente algo de grande impacto para a realidade brasileira que a gente vive quando a gente fala de educação. Será um prazer aí estar com você nesses próximos minutos, nesses próximos tempos aí que nós vamos bater esse papo. Eu sou suspeito, viu, William, para falar sobre educação, porque eu me fascino por qualquer iniciativa que seja dedicada à educação, a espalhar a educação de boa qualidade pelo Brasil, que é um setor tão deficiente, não só na nossa economia, mas na formação aqui no nosso país. Então, todas as iniciativas que eu recebo por aqui, que são voltadas à educação, já tem um carinho especial na tratativa. Eu me interesso muito por este assunto. Eu tenho certeza que todos os espectadores que estão nos acompanhando também se interessam. Vamos
colocar todo mundo na mesma página. A primeira pergunta que eu sempre faço no início de BMC Business, no início do nosso programa, que é: como que eu posso categorizar, classificar a companhia? Para a gente conhecer um pouco mais a Vitro, quais as linhas de receita, onde vocês se posicionam no mercado, que eu acredito que a partir dessa primeira pergunta a gente consegue desenvolver muita conversa sobre a empresa. Então, para a gente colocar todo mundo na mesma linha, como é que a gente consegue classificar, categorizar ou talvez dar uma cara para a Vitro do que vocês vêm construindo ao longo dos anos, por favor? Legal, muito bom. Vamos lá, vamos falar rapidamente um pouquinho aí da nossa empresa. Hoje, a Vitro Educação é a maior empresa de educação à distância, graduação desse nosso país. A Vitro Educação hoje está pautada em duas grandes marcas que têm mais de 30 anos de história e experiência no ensino superior brasileiro. São as marcas Unicesumar e Uniaselv. E nós atuamos no ensino superior brasileiro de maneira geral. Obviamente que nós temos um diferencial por uma especificidade que nós demos em toda a nossa história e um olhar e um foco no projeto da educação à distância, da educação mediada por tecnologia. Então, para que vocês tenham ideia, hoje a Vitro Educação, conforme reportado aí no último trimestre, a gente chegou a um número de 916 mil alunos, sendo esses mais de 820 mil alunos matriculados nas mais diversas graduações que nós temos nesse Brasil, nessas duas marcas que hoje estão espalhadas em mais de 2.500 municípios, a partir dos polos de educação à distância. Obviamente que o nosso foco ele está na educação à distância, como eu já disse, é o nosso diferencial como companhia, mas historicamente também a gente tem cursos presenciais e também somos reconhecidos por um curso de medicina muito forte em uma das marcas. E quando a gente fala em linhas de receita, aí, só para que as pessoas possam começar a se identificar com a Vitro, hoje quase 72% da nossa receita, ela vem pela graduação à distância. Ou seja, hoje todo mundo sabe, a mudança não é só por causa da pandemia, mas cada vez mais as pessoas estão buscando tudo aquilo que é mediado por tecnologia, e na educação não foi diferente. Nos últimos 5 anos, a EAD cresceu muito. Em torno aí de mais 10% da nossa receita, ela vem na pós-graduação à distância, e depois os outros quase 20% vem de cursos presenciais, sendo que 15% representam a medicina, que é um curso também muito forte. Então nós estamos atuando no nível superior, na graduação, na pós-graduação, foco muito forte, o que nos tornou líder no segmento EAD e também um pouco na presencial, nos cursos presenciais e um curso de medicina muito forte. Esse é um pouquinho aonde nós estamos atuando hoje como companhia. Perfeito, inclusive alguns dados bem atualizados sobre a empresa, que acho que são bastante surpreendentes, chamam bastante a atenção, que apesar de um segmento bastante fragmentado de educação à distância, nós temos a companhia com 26% do market share, e aí me corrija se eu estiver enganado, mas mais de 20% do market share aqui no Brasil pertencente à Vitro, então realmente uma potência, uma empresa bastante relevante no segmento, a maior companhia em destaque aí no Brasil, né, William? É isso mesmo, esse sempre foi o foco inicial das duas companhias, né, a Uniaselv e a Unicesumar, através da Vitro, que é a nossa holding, mas o foco nos deu a condição de acelerar esse nosso crescimento num mercado que é o mercado que mais cresce quando a gente olha para trás, nos últimos 5 anos, bem como quando a gente olha para frente. A gente sabe que por N motivos, né, seja numa cidade grande, seja numa cidade pequena, seja por deslocamento, seja por questões financeiras, seja porque hoje todo mundo tem um celular aqui, ó, na palma da mão, e através desse celular aqui você tem acesso a uma educação de qualidade. Então a EAD
cresceu muito e a gente tem um storytelling muito importante, e isso fez com que a Vitro, através das duas marcas, se tornasse líder nesse segmento. E não só líder, eu gosto de enfatizar isso, pelo tamanho que nós nos tornamos, mas líder na qualidade que é entregue para os nossos alunos. Isso é muito importante, que você se tornar referência, você se tornar uma empresa líder em qualquer segmento, é importante não só o número, o tamanho, mas a qualidade da prestação de serviço, a qualidade da entrega, porque você conseguir manter uma entrega com altíssima escala é o desafio das grandes companhias e principalmente companhias que, de alguma maneira, estão aí na prestação de serviço, que é o nosso caso, espalhado por esse Brasil todo. Perfeito, bastante cuidado com essa qualidade. Eu tenho alguns números aqui para a gente completar essa conversa. São mais de 2.000 polos de ensino, são mais de 10.000 colaboradores, 1.400 cidades, já mais de 1.400 cidades recebem os produtos e recebem esse tipo de serviço prestado por empresas da Vitro. 64% dos alunos empregados logo no primeiro ano. São alguns números de destaque da companhia que são destacados pela empresa, inclusive na apresentação da reentrada aqui no mercado brasileiro, no mercado de capitais do país. E eu queria já tirar uma dúvida em questão de organização deste negócio. O senhor mencionou já no comecinho aqui dessa nossa conversa sobre os polos de ensino. E eu queria entender qual a importância deste polo de ensino e como ele é utilizado para o crescimento geográfico da companhia. Porque se imagina que uma empresa de educação à distância, ela não tenha de estar presencialmente em todas as geografias para oferecer os seus produtos. Mas há essa figura do polo de ensino. Eu queria desenvolver um pouco mais a nossa conversa para entender qual a importância e como vocês utilizam estes polos para o crescimento da empresa. Legal. É muito boa essa pergunta, porque é isso que você falou. Muitas das pessoas acreditam que por ser uma graduação à distância, que ele vai fazer tudo também usando tecnologia. É claro que a tecnologia impulsiona todo esse trabalho, mas a gente precisa lembrar que no curso, durante 2, 3 ou 4 anos que ele passa com a gente, ele vai ter necessidade de ir a um local físico por vários motivos, né? Seja para a aplicação de uma prova, porque nós não abrimos mão da aplicação de uma prova presencial para validar todo o conhecimento que o aluno vem adquirindo. É claro que na educação à distância, o aluno ele vai sendo avaliado durante todo o caminho. E esse é o grande diferencial da EAD, que permite isso através da tecnologia. Mas é preciso o momento da presencialidade, onde ele vai lá, como nós todos um dia passamos, e a gente confere todo o nosso aprendizado. Então, o polo ele é muito importante no papel desse apoio dos momentos presenciais pedagógicos que existem em cada um dos cursos. E não somente para fazer uma prova. A gente precisa lembrar, por mais que a gente esteja em um país aí onde o acesso à tecnologia ele é muito grande, mas muitas pessoas não têm acesso à internet durante todo o tempo. A internet ainda não está no celular de todo mundo. Então, o aluno ele pode se deslocar até um dos nossos polos para que ele também tenha acesso à internet, ele também tenha acesso a um computador, ele também tenha acesso a bibliotecas presenciais, além de toda a biblioteca virtual que nós oferecemos para o nosso aluno. Então, o polo, ele também pode ser um ponto de apoio administrativo, de dúvidas, de orientações, e dependendo do curso, nós temos também algumas aulas práticas, que são os cursos que perpassam pela metodologia híbrida, né? Hoje nós oferecemos praticamente todas as graduações no modelo EAD, através do vínculo no Ministério da Educação com EAD, mas a gente precisa lembrar, para formar um engenheiro, a gente não forma um engenheiro totalmente através da educação à distância. E ele vai até o polo, onde a gente tem laboratórios, onde a gente tem uma estrutura para que nas aulas práticas ele possa também fazer disso o aprendizado. E por fim, o polo também é um hub comercial de toda essa grande estrutura, né, que dá referência, que dá garantia para o aluno, que visita empresas, que visita o comércio, para estar divulgando e falando da educação à distância, das nossas marcas e dos cursos que nós oferecemos. Então, o polo, ele atua pedagogicamente,
ele atua na infraestrutura, garantindo um apoio para o nosso aluno, e ele também nos ajuda comercialmente, fazendo todo o trabalho na região. E é um ponto muito importante isso, porque o polo é essencial para o projeto de educação à distância do nosso país. Perfeito. São diversos polos, estes polos de educação que fornecem essa infraestrutura, que são importantíssimos para o crescimento geográfico da empresa. E eu queria até tirar algumas dúvidas sobre eles. Vocês, inclusive, em relatórios recentes, mencionam que há muito espaço para o crescimento até orgânico da empresa pelo investimento que já foi feito na instalação destes polos, porque os polos ainda não estão maduros. Eu queria entender o que para vocês é um polo educacional, um polo de educação maduro, que no modelo de negócio da Vitro é um polo maduro e, claro, em quanto tempo essa maturidade ela é atingida para que a gente tenha aí, e que o investidor também receba esse tipo de comunicação, uma ideia de como vocês podem crescer daqui para frente com a estrutura já instalada. Legal. Vamos imaginar que um polo esteja numa cidade de 300 mil habitantes, que é uma cidade boa para a realidade do nosso Brasil. Apesar de nós termos mais de 5.500 municípios, não são tantos municípios que têm acima de 200 mil habitantes. Um polo, quando ele abre numa cidade de 300 mil habitantes, ele não sai oferecendo todos os cursos e ele precisa passar por uma alavanca de maturidade, onde o aluno entra no primeiro ano e ele vai até se formar. E é por isso que a gente fala dessa maturidade que o polo tem e que ele alcança entre o 5º e o 7º ano de existência naquele local. Porque ele vai ter alunos que entram e se formam ao longo de toda a graduação, e aí quando ele termina esse ciclo, ele chega perto de um pico, de uma realidade. Então essa maturidade de polos, quando a gente fala dessa alavanca de negócios de polo, ela se dá por causa disso. Obviamente que o tamanho da cidade impacta muito essa maturidade do nosso polo. E hoje a Vitro ela vem abrindo de 150 a 200 polos nos últimos 5 anos por ano. Por isso que eu tenho polos novos, que nós abrimos agora em 2024, e numa primeira captação, ele tem uma captação média ali de uns 70 a 100 alunos, mas eu tenho polos, pensando nesse mesmo tamanho de cidade, já com 3 mil alunos, porque ele já passou por esse momento de maturidade. Então, por isso que a alavanca polos ela é muito importante no nosso negócio. E também pela realidade do nosso Brasil. Como eu disse, são 5.500 municípios, nós estamos ainda, apesar de mais de 2.500 polos, em torno um pouco mais de 1.500, 1.600 municípios, e nós temos aí uma regionalidade, uma possibilidade de crescimento muito grande. E o que é legal dizer? Quem que não é atendido ainda por uma instituição educacional? Os municípios pequenos. E a gente sabe que o curso presencial, a faculdade presencial, para chegar no município pequeno, não tem viabilidade econômica. Então, é o EAD que tem a capacidade de atender esses mais de 3 mil municípios que nós temos no nosso país, com menos de 20, 25 mil habitantes. Porque essa é a realidade. Então, aí a gente vê a força da tecnologia. A gente fala da democratização do acesso do ensino superior através de uma educação de qualidade mediada por tecnologia, porque somente a educação à distância tem condição de chegar e oferecer a oportunidade para essas pessoas também terem acesso a um curso de contabilidade, de engenharia, de enfermagem, obviamente, como eu já disse, com todo o modelo que a gente oferece na nossa instituição. Então, essa maturidade, ela vem no tempo e ao longo que nós vamos oferecendo em cada uma dessas cidades os nossos cursos. Perfeito, são diversas as cidades aqui no Brasil que têm muito menos do que os 300 mil habitantes que você mencionava. A gente conhece que, para quem não sai muito do centro-rio, São Paulo, são diversos municípios com este número bastante reduzido de população. Inclusive, minha família é de um município que tem 9 mil habitantes, então bem menos do que esses 300 mil, então é bem menorzinho. Lá no interior da Bahia existem cidades espalhadas por aí que há realmente muita dificuldade para a estrutura tradicional, a estrutura física,
que chegue, que essa educação de qualidade chegue a essa população. Então, essa realmente margem para crescimento da educação à distância, com essas estruturas reduzidas, com menores custos, mas ainda buscando por essa manutenção da qualidade. Inclusive, falando um pouquinho sobre este avanço recente da companhia, eu trago, claro, a discussão, eu não poderia deixar de discutir isso com a empresa, da listagem da companhia, da busca por investimento, do IPO efetivo para a oferta inicial de ações da Vitro, que foi feita fora do Brasil. Eu queria entender um pouquinho sobre os motivadores, claro, com um pouquinho de atraso essa conversa, mas vamos puxar um pouquinho para trás para falarmos sobre este mais novo movimento da empresa de listar as ações da companhia aqui no Brasil. Primeiro, eu queria entender quais os motivadores, o porquê de a empresa ter buscado investidores e buscado capital fora do país e agora, depois, essa entrada novamente no mercado brasileiro com a listagem das ações. Por favor, William. Legal. Essa tem sido talvez a grande pergunta e a gente tem tido boas discussões, até porque, enfim, a gente conseguiu fazer algo que foi inédito para uma companhia brasileira, que foi fazer o processo inverso de fechamento de capital lá fora e trazer a companhia para o Brasil. Entretanto, vamos falar um pouquinho do momento que nós fomos lá para fora. Nós tivemos uma história de 4 anos, praticamente, quase completou 4 anos, de ciclo, onde nós tivemos a nossa companhia listada na Nasdaq. E é importante dizer que por que nós fomos lá para fora naquele momento? Primeiro que nós somos uma instituição diferente daquilo que o mercado hoje tem e os peers aqui no Brasil trabalham, porque nós somos uma instituição, como nós já falamos aqui, focada muito em tecnologia. E o mercado de tecnologia lá fora tem um reconhecimento muito maior do que o mercado, até mesmo na Bolsa de Valores da Nasdaq. E nós sempre nos posicionamos como uma EdTech, né? Para você ter uma ideia, nós ganhamos, agora em maio, ficamos entre as 5 melhores edtechs do mundo pela revista Time americana. Ou seja, a Vitro sempre se posicionou dessa maneira. Entretanto, lá em 2020, o mercado, o movimento macroeconômico mundial, o apetite por empresas com essas características muito mais similares à Vitro de edtech, ele era muito maior. E naquele momento fez muito mais sentido nós nos estarmos posicionados com um mercado que valorizava esse tipo de posicionamento. Obviamente que o mercado ele é soberano. Quando a gente for pensar de 2020 até hoje, tantas coisas aconteceram e houve uma mudança nesse mercado e, de alguma maneira, ainda que a gente teve bons acessos lá fora, nós temos investidores estrangeiros no nosso float, o mercado lá fora ele foi sendo muito diminuído para empresas que talvez não tivessem esse porte gigante, porque essa é a realidade hoje de uma operação lá fora. Eu gosto de dar esse exemplo, nós éramos um peixe pequeno, apesar de uma excelente entrega, mas num aquário muito grande, onde eu tinha muitas outras oportunidades e muitas vezes o cheque começou a ficar pequeno. Obviamente que o macroeconômico a gente não determina, a gente nunca sabe, por mais que os economistas tentam mostrar, mas acontece uma guerra aqui, uma eleição lá, uma eleição aqui, uma guerra lá, que impede muitas vezes esse acesso a capital. E aí foi o momento que a gente entendeu que a Vitro poderia fazer essa operação de trazer a companhia aqui para o Brasil, como sendo a primeira empresa brasileira que fez isso. Como a gente ouviu durante todo esse processo, muitas pessoas ficaram ali em dúvida se nós íamos conseguir, se tudo isso ia ser viável, mas efetivamente agora em junho passado a gente começou a operar aqui na Bolsa Brasileira e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Perfeitamente. Eu comentava ao longo da nossa programação de hoje, viu, William? Eu até fazia a brincadeira com um filme recente, falando, cara, eu estou montando um noticiário aqui, está tudo acontecendo em todo lugar ao mesmo tempo. Então é guerra aqui, é eleição acolá, é a economia global que está se reorganizando, é o noticiário corporativo que também está fervendo, temporada de resultados. Então tudo acontecendo de forma conjunta, é difícil fazer essas projeções e, claro, é difícil ter controle sobre tudo isso, é quase impossível, porque
independe o cenário macroeconômico do que a companhia faz ou não faz. Então é realmente muito complicado. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa mudança, essa vinda ao mercado brasileiro. Vocês tiveram de mudar a comunicação com o investidor, agora que entraram efetivamente aqui na listagem da B3? Como é que foi este primeiro contato com o mercado brasileiro? Eu queria entender, já que estamos bem próximos, a um mês praticamente, de empresa listada e negociando aqui no Brasil. Legal. É importante enfatizar, né, que dentro dos vários motivos que nos levaram, apesar de nós não dominarmos, né, ninguém domina o macroeconômico, mas o tamanho da nossa companhia, o potencial de geração de receita dela, hoje a gente tem um entendimento que a gente se encaixa muito mais na B3. Porque aqui na B3 a gente chega entre os 3 maiores de capital market, a gente chega como o maior player de educação à distância, nós temos players um pouco mais parecidos e tem um lado positivo no mercado de capitais, porque lá fora eu não tinha com quem me comparar, isso às vezes é ruim para o investidor e aqui eu tenho essa condição. É importante colocar que a gente chega no mais alto nível de governança, né? Já vimos de um lugar onde a governança é altíssima, né? A Bolsa Americana, já chegamos aqui nesse novo mercado. E é importante dizer que, estando aqui no Brasil, a gente abre hoje um acesso a investidores que, por algum motivo, não tinham condição de investir na Vitru quando ela estava lá fora, né? Seja fundos de pensões, alguns investidores institucionais, bem como investidores pessoas físicas, que muitas vezes têm dificuldade de ter acesso a esse investimento. E agora nós estamos aí nesse novo momento, né, há 30 dias, contando a nossa história, olhando para trás, mostrando essa história de sucesso, de crescimento, que vem sendo aí ao longo dos anos em torno de 20%, 25%, e mostrando o futuro que tem de oportunidades em todas as nossas conversas, com todos os nossos novos investidores, aqueles que estão acompanhando a companhia, aqueles que querem entender um pouco mais desse mercado de educação ligado à Bolsa de Valores. E, obviamente, que nós também acreditamos, e um dos nossos também motivos buscar uma liquidez maior, né? Porque hoje eu tenho muito mais acesso a fundos primários e secundários, com cheques com tamanhos mais acessíveis ao meu negócio, ao nosso negócio como Vitru, e eu não perdi os investidores estrangeiros que estão acostumados, na verdade, muitas vezes trazem essa volatilidade aqui na Bolsa Brasileira, que eles entram e saem da noite para o dia, mas como eles já conheciam a história e o storytelling aqui da Vitru, sem dúvida nenhuma, eles continuam acompanhando. Então, nós estamos aí nesse novo momento, e até aproveito aí essa oportunidade, agradeço novamente nós estarmos aqui falando da nossa companhia, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho maravilhoso de grande impacto social que a Vitru realiza e também de alto retorno financeiro para todos aqueles que acompanham. Perfeito, inclusive liquidez super importante para o investidor, dá mais segurança, tem aquela porta para negociação, você sabe o que está acontecendo com o ativo, evita aquelas oscilações sem grandes motivações ou justificativas, apenas porque um investidor ou outro está movimentando o capital. Então você tem vários benefícios com o aumento da liquidez da empresa vindo ao mercado onde já é conhecido, o mercado efetivo de atuação da empresa. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa geografia da companhia, sobre quais os objetivos a partir de agora da Vitru, em uma segunda etapa do nosso BMC Business. Eu vou um rápido intervalo comercial, são 2 minutinhos, já estaremos de volta com essa conversa com o William, CEO da companhia. Estamos de volta com o BMC Business, desta vez conversando com a Vitru, entendendo um pouco mais sobre o modelo de negócios da empresa, sobre essa nova etapa no histórico da companhia, agora que efetivamente lista suas ações no mercado brasileiro. Gostaria de convidar novamente o William Matos, CEO da Vitru, para esta conversa. Seja bem-vindo de volta. Eu tenho diversas outras perguntas, eu acho que não vai dar tempo da gente atender a todas as minhas dúvidas e as dúvidas de quem está nos assistindo, William. Mas vamos começar pelo começo.
Eu queria entender, a partir de agora, com um novo momento para a empresa, agora listada no mercado brasileiro, depois de 4 anos de um ciclo intenso de investimentos e crescimento, quais são os objetivos da Vitro? Quando nós vamos falar sobre metas, sobre o que a empresa deseja fazer daqui para frente, o que nós temos claro na cabeça, o que a empresa tem claro como uma meta a ser perseguida a partir de agora, por favor. Muito bom, Gabriel, e todos que estão aqui nos acompanhando. Talvez esse seja a dúvida e aquilo que todo mundo quer saber de qualquer companhia, né? Quais as alavancas de crescimento que a companhia tem para os próximos anos. Eu gosto de começar falando de um grande número que existe, que infelizmente é um problema para o nosso Brasil, mas é uma grande oportunidade para a Vitro Educação. Só para vocês terem ideia, hoje nós somos 30 milhões de brasileiros com ensino médio completo que ainda não acessaram um curso superior. Dá para imaginar quantas pessoas, e talvez você esteja lembrando de alguém nesse momento, né? Um vizinho, um colega, um amigo, alguém que você conhece lá na padaria, no mercado que você vai, porque essa é a realidade do nosso Brasil. A educação superior ainda, só para vocês terem uma ideia, ela atinge apenas 18% dos jovens de 18 a 26 anos que deveriam estar fazendo um curso superior. O Plano Nacional de Educação, a Meta 12, tem como objetivo até 2026 nós chegarmos a 33%. Nós estamos falando em crescer mais de 50% o número total de alunos matriculados no ensino superior. E por que eu estou trazendo esses números para vocês? Para vocês entenderem que, além desses números reais que a gente tem, o ensino superior é o sonho ainda do brasileiro. E é um sonho que traz e abre portas. E por isso que as pessoas desejam fazer um curso de ensino superior. Eu não sei se vocês sabem, mas dos 830 mil alunos que estão fazendo uma graduação conosco hoje, 50% desses alunos, eles são o primeiro a ter acesso a um curso superior brasileiro. E ele sabe que a partir desse acesso, ele vai causar uma transformação na sua própria vida. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o Gabriel me perguntou sobre as alavancas de crescimento. A primeira grande alavanca está dentro da própria companhia, que é o curso superior, que é a graduação de qualidade, por essa alta demanda que existe ainda em nosso Brasil. Nós estamos muito atrasados em taxas líquidas da realidade do povo brasileiro formado com um diploma. Só para vocês terem uma ideia, países aqui na América Latina têm esses índices na casa de 45% a 60%. Países desenvolvidos, esses jovens chegam a 80% a 90% estão com acesso ao ensino superior. Então, nós temos ainda uma grande alavanca de crescimento que está na graduação, que é levar uma graduação de qualidade em todas as áreas do conhecimento. Mas, como foi me perguntado, aonde a companhia está mirando, além de todo esse potencial de crescer na graduação, nós temos duas grandes outras alavancas, que primeiro é a pós-graduação, que hoje nós temos em torno aí de uns 60, 70 mil alunos matriculados, mas não existe nenhum player que é líder nesse segmento. Então, a gente vem olhando muito para esse segmento e a gente quer crescer, continuar oferecendo uma pós-graduação de qualidade nas diversas áreas do conhecimento, mas a gente acredita que tem um espaço muito grande, porque à medida que se aumenta essa base de pessoas que acessam o curso superior, que se formam em nosso Brasil, você também tem condição de aumentar a base dessa parte de cima da pirâmide. Mas, por fim, nas alavancas, o grande segredo e a grande oportunidade que a gente vem carregando está na base antes da graduação, que são os cursos técnicos e profissionalizantes. Nós lançamos os cursos técnicos e profissionalizantes no ano de 2023, tanto na marca Unicesumar quanto na marca Uniaselv, e aqui está o segredo de transformação de qualquer país. Os países que conseguiram se desenvolver no mundo é porque investiram numa formação técnica. E hoje a Vitro Educação, ela oferece, porque são vagas que precisam de autorização do Ministério da Educação ou autorização
estaduais em cada um dos estados, mas para que vocês tenham ideia, hoje a Vitro Educação, das vagas do último edital que foram liberadas pelo Ministério da Educação, ela conseguiu o direito de oferecer mais de 45% dessas vagas, que somadas nas duas marcas totalizam mais de 140 mil vagas para nós atuarmos em cursos técnicos nas mais diversas áreas do conhecimento por esse Brasil. Então, a gente tem atuado muito nessa área, a gente acredita muito que é o que o Brasil precisa, é o que o empresário, o empreendedor, a indústria precisa, e sem dúvida nenhuma, nos próximos anos, vamos conseguir continuar entregando resultado, e essa alavanca do crescimento do curso técnico vai vir bem forte para nos ajudar a manter a história de crescimento de 20%, 25% ao ano que a gente teve nos últimos 5 anos passados. Perfeito. Inclusive, só para tirar uma dúvida, essa atuação no ensino técnico, com esses dados bastante surpreendentes, 45% do último edital de vagas liberadas, também é educação à distância, William, com o suporte dos polos de educação. Como é que se organiza dentro da estrutura da companhia? O ensino técnico também se aproveita da estrutura já existente da graduação? Legal, muito bom. Sem dúvida nenhuma, hoje, para vocês terem ideia, 70% dos cursos que a gente tem autorizado, eles são cursos que usam toda a nossa plataforma, toda a nossa expertise, toda a nossa experiência de educação mediada por tecnologia. 30% desses cursos, dessas 145 mil vagas, aí a gente também utiliza os nossos polos, porque parte desses cursos, até 20%, eles são necessários uma atividade presencial, e a gente tem ali em torno de 10% desses cursos, desse total, que precisam ter até 50% de presencialidade. E é por isso, também no curso técnico, os nossos polos são muito importantes em todo esse processo. Obviamente que a gente tem oferecido cursos técnicos muito correlatos com cursos de graduação. Então, eu tenho um curso de graduação na modalidade EAD, que já é híbrida de enfermagem, eu também ofereço um curso técnico de enfermagem. E eu já tenho toda a estrutura lá no polo. Eu tenho um curso de engenharia, eu ofereço um curso de técnico de eletrônica, porque eu já tenho todos os laboratórios. Entretanto, como eu disse, 80% quase dos nossos cursos é o técnico de contabilidade, técnico administrativo, técnico de vendas, e esses cursos aí eles não precisam da presencialidade, são efetuados através da nossa plataforma EAD. Perfeito. Inclusive, até aproveitando a deixa, falando um pouquinho sobre onde a companhia está mirando, eu queria entender o momento do ciclo de investimentos. Nós tivemos 4 anos após o IPO, algumas emissões de dívida posteriores a este IPO, a essa entrada inicial de recursos, uma expansão geográfica, uma expansão bastante interessante da companhia, de toda a operação, e agora um CAPEX que, olhando para o resultado, parece bem contido. O foco do CAPEX deve ser em alguma linha de negócio específica? Como vocês imaginam estes novos investimentos a serem promovidos por vocês? Alguma dessas verticais deve receber mais atenção em investimentos, já que outras podem já ter a estrutura montada para crescimento orgânico? Como é que vocês imaginam este investimento por parte da Vitro daqui para frente? Legal, muito bom. Essa grande preocupação do investidor, né? Quer saber o quanto vai custar esse crescimento. E aí é o que a gente gosta de dizer. Todo ou a grande maioria desse investimento ele já foi contratado, né? Nós já temos plataforma, nós já investimos em tecnologia, servidores, já temos essa estrutura nos polos por causa da graduação. E esse é um dos grandes diferenciais hoje, quando a gente olha para os peers de mercado, porque a gente não tem um presencial que exige muito investimento, um presencial que exige um CAPEX recorrente grande. No caso da tecnologia, não. Você consegue ter escala sem a necessidade de grandes investimentos, porque eles já foram sendo feitos ao longo aí desses últimos anos para absorver esse crescimento de alta escala que nós tivemos na graduação.
Obviamente, tem pequenos detalhes, pequenos ajustes, quando a gente abre um polo novo e a gente tem uma perspectiva ainda de continuar crescendo, talvez não abrindo 150, 200 polos, mas talvez em torno de 100 polos em cada uma das marcas, mas é um CAPEX controlado, que nos dá total condição, porque nós somos uma companhia leve, altamente geradora de caixa e estamos buscando aí cada dia mais, obviamente devido à nossa fusão que a gente fez há 2 anos e meio atrás, diminuir a nossa alavancagem. Então, por isso fizemos algumas novas emissões, recentemente aí também fizemos uma nova debênture para alongar todo o endividamento da companhia e não só alongar, mas também diminuir as nossas taxas que estavam nas primeiras debêntures que nós fizemos. Mas quem acompanha e tem aí acesso, como o Gabriel já falou, lá nos nossos números, na nossa página RI, vê que historicamente a gente vem diminuindo a nossa alavancagem, temos gerado muito caixa e pretendemos aí terminar até o final do ano aí uma alavancagem de 2 vezes 0,2, algo aí totalmente tranquilo, relevante, mas muito bem administrado, principalmente por sermos uma companhia altamente geradora de caixa, por sermos uma companhia leve e um CAPEX relativamente pequeno comparado aos peers de mercado, principalmente porque a principal alavanca está na educação à distância. Perfeito, então 2,2 vezes aproximadamente de dívida líquida EBITDA até o final do ano. Isso é o imaginário da companhia que vocês estão buscando. Já é uma zona confortável? Vão continuar esse processo de desalavancagem? Quanto seria confortável aí essa relação? Ou já está num patamar interessante se nós atingirmos esses 2,2, William? Eu acredito pela realidade que nós temos em nosso Brasil e por nós sermos uma empresa que é geradora de caixa, sem dúvida, ficando nesse patamar de 2 aí, abre oportunidades para a gente pensar também em algumas aquisições e M&A. Obviamente, o patamar é de 2,8, com esse objetivo que nós temos aí de reduzir até o final do ano, a gente fica aí com algumas impossibilidades de pensar nisso. Então, é natural, né? Às vezes você sobe um pouquinho por causa de um M&A, depois você vai gerando mais caixa, diminui, a taxa de juros no Brasil vinha numa tendência de queda, já não está vindo na mesma velocidade. Então, são coisas que a gente também tem que ir administrando. Sem dúvida nenhuma, se acontecer uma taxa de juros e a gente vê uma perspectiva aí de uma diminuição, isso é muito favorável para companhias como a nossa, que ainda tem aí esse endividamento, mas tem uma garantia muito boa de geração de caixa para reduzir isso. E por que eu gosto de falar isso? Porque uma das perguntas que nos fazem, tá bom, William, nessas novas alavancas de negócio, há possibilidades de M&A? Sim, não existe nenhum líder de mercado quando nós falamos de pós-graduação e cursos técnicos no Brasil. Na graduação, como eu disse, nós somos líder de mercado, estamos com um número de alunos quase que o dobro do que o segundo concorrente quando a gente olha só a graduação no ensino superior brasileiro. Mas tem possibilidades aí e, obviamente, em 2025, diminuindo essa alavancagem, a taxa de juros não só no Brasil, mas no mundo, vindo para patamares aí melhores, a gente também vê algumas possibilidades de M&A, né? Não mais transformacionais, como foi o M&A entre as duas marcas, Unicesumar e Uniaselv, mas M&As que também impulsionam ainda mais essas alavancas de crescimento que a gente colocou aí na resposta anterior. Perfeito, inclusive, chama a atenção do investidor que está nos acompanhando agora, vai dar uma olhada no balanço, nos resultados da Vitro, vai conhecer agora a empresa, já que está ingressando no mercado brasileiro. Muita gente já conhecia, já conversei com vários investidores que estavam até empolgados, ansiosos pela entrada da companhia aqui na Bolsa de Valores no Brasil. Muita gente me perguntou sobre o modelo de negócio. Chama a atenção para no resultado operacional dar aquela olhada no custo financeiro, que é justamente este ponto que o William mencionava, os juros subiram bastante, o custo financeiro subiu bastante e acaba penalizando a rentabilidade da companhia. Às vezes a empresa está redonda no operacional, mas o custo financeiro acaba prejudicando um pouco a linha final do balanço.
Então, toma aquele cuidado, olha um pouquinho e, claro, a gente percebe os motivadores de algumas emissões recentes, essa vontade de desalavancagem e também de rolagem de dívida, às vezes o esticamento, ali, a extensão de alguns vencimentos para reduzir um pouco estes custos que estavam bastante elevados, continuam, claro, mas estavam muito mais elevados há 2, 3 anos atrás, quando os juros estavam muito mais altos. Então, só esse ponto de atenção para quem está dando aquela olhada no balanço de vocês neste momento. E, claro, já deu a deixa. Não vou perguntar, não sei se você pode me responder, qual seria talvez um perfil lógico dessas aquisições? Você mencionava talvez o crescimento inorgânico nas mesmas áreas de atuação da Vitro, onde já atua atualmente, mas este crescimento voltado justamente essas aquisições voltadas ao crescimento da área que é foco de vocês, que é o core business, que é a educação à distância, é isso que vocês imaginam? Ou o investidor já pode colocar aí talvez algo fora desse perfil no radar? Obviamente, como eu disse, de tantas oportunidades que a gente tem ainda nesse Brasil, o foco principal nosso vai ser sempre o core. O core crescendo a graduação de maneira orgânica, porque nós já temos as 2 marcas que são líderes, já estamos mais em 2.500 cidades, nós temos várias alavancas de crescimento quando a gente olha para a graduação. Quando a gente olha para aquilo que nós chamamos de adjacência, que está ao redor da graduação, seja acima, que é a pós-graduação, ou abaixo, o curso técnico, não são M&As transformacionais, não existe nenhuma liderança no Brasil, nenhum segmento, você tem um grande player que tem muitos alunos, então, sem dúvida, nós vamos continuar crescendo de maneira orgânica, mas não vamos deixar de olhar, né, para algumas possibilidades que podem aparecer no caminho. E terminamos recentemente um planejamento estratégico, junto com uma grande consultoria, conhecida de todos aqui, que é a McKinsey, aonde a gente mirou, sim, num futuro próximo, a gente discutiu um pouquinho também da diversificação, ou seja, core, adjacências, que tem grande oportunidade, será a nova alavanca de crescimento sustentável para manter esse crescimento histórico que a gente tem, mas sem dúvida nenhuma, uma empresa com mais de 2.500 pontos de venda, polos, uma empresa que sem dúvida nenhuma, o ano que vem bate mais de 1 milhão de alunos, uma empresa que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e mais 15 mil indiretos, totalmente, que eu quase considero um direto, porque eles estão dentro dos nossos polos espalhados por esse Brasil. Não tem como a gente não olhar um pouquinho para o lado e buscar entender se tem possibilidades da gente abrir a nossa visão e pensar um pouco no futuro de oportunidades aí de diversificação, não somente que atuam no ensino superior brasileiro. Perfeito. Inclusive, eu tenho várias outras perguntas, eu vou ter que restringir algumas delas, porque o nosso tempo está chegando no fim, e eu queria falar um pouco sobre o modelo da companhia. E claro, a gente está falando sobre objetivos, sobre metas, sobre o novo momento da empresa. Eu queria até entender de vocês quais são os desafios enxergados, quais os obstáculos enxergados para este período, porque a gente sempre traça as oportunidades, já falamos sobre um pouco delas aqui, algumas dessas oportunidades. Agora, os desafios, o que vocês enxergam como um problema a ser resolvido ou combatido a partir de agora? Por favor, William. Eu gosto de dizer que Sócrates sempre falou que a vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Então, a gente conversava no intervalo aqui, né, Gabriel, que a realidade que a gente vive no nosso Brasil e mundo, o empresário, o empreendedor, o executivo de uma companhia, ele sempre tem desafios. Então, é natural, e quando a gente fala de educação superior brasileira, como eu disse, os números ainda são de muitas oportunidades. Mas eu preciso de um país pujante, eu preciso de um país crescendo a taxas positivas relevantes, porque é isso que traz a oportunidade para que mais pessoas acessem o ensino superior brasileiro. Apesar da educação à distância trazer uma oportunidade de um ticket muito menor e uma viabilidade financeira, nós atuamos diretamente na classe C e D desse Brasil. E para essa classe C-, a D+, os R$300, que é um ticket médio hoje de um curso de graduação, ele faz a diferença no bolso desse brasileiro. Então, o primeiro grande desafio que eu tenho é quando a gente olha para o nosso Brasil e a gente vê um país de tantas oportunidades, de um povo tão gigante,
a gente conseguir fazer com que a nossa economia tenha uma constância de crescimento. A educação sempre cresceu proporcional ao PIB de um país. Então, se nós vemos o PIB crescendo, as pessoas investem em educação, investem na sua melhoria de conhecimento. Então, eu falo que esse é o principal desafio e o primeiro desafio que nós temos hoje na realidade que a gente tem. E um segundo desafio, talvez você que está nos assistindo aqui, depois vai pesquisar um pouquinho, vai ver que o MEC tem atuado de uma maneira bem intensa em relação à preocupação da qualidade dos cursos de educação à distância do nosso país. E eu gosto de enfatizar isso, que nós estamos muito perto do MEC, nós somos extremamente favoráveis a essa atuação que está existindo, porque não é o fato da educação à distância não entregar qualidade. Eu sempre falo que existem instituições presenciais ou EAD que entregam qualidade, mas também existem instituições presenciais e de EAD que não entregam qualidade. E tudo aquilo que o MEC se posicionar a favor de qualidade, nós, como Vitro Educação, nos posicionaremos a favor desse processo, porque a gente acredita, e não tem dúvida nenhuma, que a qualidade é o que traz esse retorno, tanto para a companhia, mas principalmente o retorno para o nosso aluno. A gente sabe que não é apenas um diploma colocado numa parede que vai fazer esse aluno ter um bom resultado financeiro, ele ter um ganho de aumento salarial, mas é o conhecimento que verdadeiramente ele absorve no período que ele está aqui estudando conosco. Então, eu não tenho muito tempo, mas se eu poderia dizer para você, são esses dois grandes desafios que a gente tem enfrentado e que a gente vê aí à frente, não como algo nebuloso, mas como uma tempestade natural que a gente precisa enfrentar e com certeza a Vitro, por todo o histórico que tem, vai ter muito sucesso aí de acordo com aquilo que for acontecendo dentro do histórico que a gente carrega como instituição. Perfeito. Inclusive, acho que aliado a este tema, eu conversei com diversos analistas do setor de educação que agora começam a olhar para a Vitro por conta da presença da companhia aqui no mercado brasileiro. Então, diversos desses analistas me mandaram algumas perguntas, eu sempre faço um compilado e repasso aos executivos. Dentre essas conversas que eu tive com analistas, me surgiu uma preocupação com vários deles, que era justamente sobre essa postura do órgão regulador, os cursos bastante regulados aqui no Brasil, essa dificuldade de alguns avanços, mas claro, a justificativa do controle da qualidade, que a educação, mesmo à distância, ela seja de altíssima qualidade aqui no Brasil. Então há essa preocupação. No entanto, quando a gente compara com o mercado de trabalho no país, há várias profissões que não têm essa regulamentação, dentre elas estes cursos mais técnicos ou algumas carreiras ali que não precisam da graduação efetivamente, e também há essa postura de que há diversos cursos hoje disponíveis que não têm a regulamentação batendo a porta, exigindo essa qualidade. Por exemplo, cursos digitais com um especialista no assunto ou um nome muito forte do setor que passe esse conhecimento a quem está assinando o curso. A gente tem um grau de informabilidade também muito alto no mercado de trabalho brasileiro. A maioria dos empregados aqui são todos atuantes no mercado informal. Então, como vocês enxergam essa competição com outros ramos da educação brasileira que não tem tanta regulamentação quanto a Vitro, por conta, claro, de não serem presentes no curso de graduação superior, por favor? Sem dúvida nenhuma, nós temos uma realidade de estar num segmento, numa indústria que é altamente regulada. Eu vejo isso muitas vezes vários pontos positivos, principalmente porque, como você mesmo disse, e saíram em alguns relatórios, a Vitro deve ser aquela maior beneficiada, até mesmo dessa regulação, que em um primeiro momento ela parece ser restritiva, mas ela é restritiva para quem não entrega qualidade, quem não tem polos estruturados, quem não tem investimento em laboratórios. Então essa é uma realidade que de tempo em tempo é natural de uma indústria que é regulada, o regulador parar para olhar a qualidade daquilo que é oferecido. E eu falo que o maior beneficiado é sempre o nosso aluno, é o nosso cliente, e por isso que a Vitro, como instituição,
ela está andando ao lado do Ministério da Educação. Nós temos uma atuação muito forte lá em Brasília, no sentido de escrever juntamente e colocar aquilo que a gente acredita como política. Entretanto, Gabriel, é importante a gente lembrar que hoje existem mais de 2.000 municípios que só são atendidos pela educação à distância. E esses municípios é que estão formando os professores para dentro das nossas escolas públicas. Se não fosse a educação à distância nesse Brasil, já tem um déficit previsto de mais de 300.000 profissionais nas áreas de licenciatura, professores do nosso Brasil. E se não fosse a EAD atuando, entregando e formando professores de qualidade, esse déficit seria muito maior. Se não fosse a EAD entregando técnicos de enfermagem, profissionais de saúde para os nossos postos de saúde, infelizmente, esses municípios estariam sofrendo. Então, a EAD hoje é uma realidade, ela não tem volta, a tecnologia vem potencializando tudo isso que eu estou dizendo, e sem dúvida nenhuma, eu volto a enfatizar, tudo que nós tivemos em prol da qualidade da educação como um todo nesse Brasil, não somente da educação à distância, não somente do presencial, mas a qualidade como um todo da educação que nós promovemos ao nosso cliente, ao nosso aluno, a Vitra Educação vai apoiar, e não somente apoiar, ela vai assumir o compromisso de estar junto, porque é o que nós acreditamos, é o que nos fez chegarmos até aqui, foi o foco na qualidade de ensino. Só para você ter uma ideia, 40% dos nossos alunos, ele vem de indicação do próprio aluno. E não tem como você indicar algo que você não está satisfeito. Nós temos um NPS altíssimo dos nossos alunos, temos as melhores notas quando a gente fala dos nossos aplicativos, quando a gente fala em Reclame Aqui, isso tudo, porque nós somos uma instituição preocupada com qualidade e a gente sabe que num setor regulado, de alto impacto, de alta transformação social, a Vitro, ela tem se posicionado de maneira diferente e é essa segurança que a gente vem trazendo para os nossos investidores cada dia mais. Perfeito. Você acredita que nós possamos, em um futuro próximo, aproveitar todos esses benefícios da educação à distância em outras áreas? Por exemplo, o ensino médio hoje não pode ser feito à distância, nós temos várias restrições. Então, você acredita que possa ser uma evolução, uma próxima evolução do mercado de educação à distância? Sem dúvida nenhuma. Eu não vou entrar no mérito aí, hoje, do governo atual, do próprio Congresso, mas os países que deram certo, os países envolvidos, Finlândia, Estados Unidos, Japão, na medida da necessidade, na medida da convergência com o perfil do aluno, sem dúvida nenhuma, a educação mediada por tecnologia, ela vai fazer parte em todos os estágios dessa vida acadêmica que uma criança, um jovem e um adulto passa em toda a sua história de vida. Nós sabemos que não dá mais para parar de estudar, né? Nós teremos que nos adaptar cada vez mais a novos conhecimentos e a tecnologia ela proporciona isso, seja para um adolescente, seja para uma criança ou até mesmo para um adulto que já está em todo o seu processo de formação. William, infelizmente nosso tempo aqui é finito, eu tenho diversas outras perguntas que ficaram para uma próxima ocasião, mas eu gostaria de agradecer imensamente a tua participação, que prazer enorme receber a companhia, serão sempre bem-vindos por aqui, já estou pleiteando aí uma próxima conversa, mas muito obrigado mesmo por estar conosco aqui nesta noite. Muito obrigado, a gente que agradece a essa grande oportunidade de mostrar aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem construído e principalmente o grande impacto transformacional, social que a educação e a educação à distância tem trazido para esse Brasil. Grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. E a você que está nos assistindo e acompanhou toda esta conversa no BMC Business, lembre-se que o programa é semanal. Então, na próxima semana, na próxima quarta-feira, teremos mais uma Companhia de Capital Aberto por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e uma ótima noite. Tchau, tchau.